Eu que agradeço a oportunidade, o convite, me sinto muito honrada, né? Porque sei que estou falando aí para pessoas gabaritadas, e aí o peso fica um pouquinho maior da responsabilidade. Bom, eu sou formada em fisioterapia, sou formada em fotografia e me formei recentemente aqui no Canadá em business e marketing. Atualmente eu tenho duas profissões, eu trabalho como administradora numa empresa de TI dos Estados Unidos. Eles têm escritório aqui no Canadá e é onde eu trabalho. E também sou a proprietária do meu próprio negócio. Sou empreendedora, tenho um estúdio fotográfico e tenho uma escola de fotografia online. Então, basicamente, esse é o meu currículo, bem resumido. Ah, bacana, bacana. E você já está no Canadá, creio que 4 anos, Eu é isso? moro Quatro, no 5? Canadá já fazem 4 anos e meio Certo. e tenho aprendido muito aqui, viu? Vim para cá sem falar inglês, aprendi inglês aqui muito rápido, aprendi inglês sozinha, não fui em nenhuma escola, então assim foi bem dolorido, tá? Mas deu certo. Então eu tenho bastante Legal. orgulho disso, assim, de eu ter conseguido alcançar porque foi muito importante, né? Principalmente morando aqui. Então, fico muito feliz, assim, porque eu consegui aprender inglês num tempo recorde, sem ir para a escola. E vida de imigrante não é fácil, assim, sabe? A gente encontra, assim, desafios enormes. Eu vou dizer que é uma crise diária, né? Então, eu tenho Uhum. aprendido muito sendo imigrante. A gente passa por muito. Porque é um país que não é seu, né? A língua não é sua. Por mais que você fale inglês, você quer se comunicar e o seu natural não é naquele idioma. Então, assim, é complicado. Às vezes você fala alguma coisa, a pessoa não te entende. Enfim. Mas, assim, sempre há uma oportunidade no meio da crise e eu encontrei as oportunidades que eu venho encontrando aqui. Eu tenho agarrado elas com unhas e dentes e tenho aprendido, né? Com esses desafios que a gente acaba encontrando aqui no dia a dia. E eu não sou a única, né? Eu conheço um monte de brasileiros, de mexicanos, de gente da Índia, indiano, muitos imigrantes. O Canadá é feito de imigrantes, né? Um país multicultural. Toronto, por si só, acho que é a cidade mais multicultural do mundo. Então, assim, as histórias aqui são incríveis e você se conecta com as pessoas e aí você aprende com o outro. Então, tem sido uma experiência bem valiosa, diria eu. Não, imagino, que bacana, muito bom. Bom, tive aí visitando, sei mais ou menos como funcionam as coisas aí, foi um prazer e qualquer hora eu volto também, se Deus quiser, já que minha filha está aí, né? Bom, Pois é, tá aqui dando trabalho pra gente. que bom, que bom. Uma bênção. Então vamos lá, Miriam. A gente está aqui num momento bem difícil no Brasil e no mundo inteiro. A gente está falando aí que esse cenário atual de pandemia tem trazido desemprego, negócios parados, situação financeira difíceis, faturamentos, né, realmente parados de vez, empresas quebrando. Mas a gente sabe que sempre, e aí volta a velha frase, né, em meio a uma crise também há outras oportunidades. É hora da gente se reinventar, pensar fora da caixa, tentar inovar. Eu acho que um ponto bem bacana uma oportunidade bem bacana nesse momento que nós temos visto muita gente aproveitar são as redes sociais, são as mídias digitais, não é? No seu geral. Ou seja, o marketing digital, ele hoje está explodindo. O e-commerce tem acontecido muitos negócios, negócios que não acontecia antes. Então, o volume tem aumentado no e-commerce também. As empresas têm tirado vantagem de todas essas coisas. E pessoas estão se capacitando ainda mais para poder entender essas novas, vamos dizer, novas entre aspas, né? Como funcionam as mídias sociais, como funcionam os meios digitais, todos eles, e como explorá-los de maneira profissional, de maneira adequada, de maneira correta. E aqui eu queria, então, começar a trabalhar com você, Miriam, é o seguinte, algumas perguntas chaves aqui para a gente poder avançar. Né? Primeiro, no geral, eu queria saber de você como é que você vê, né, esse cenário atual, comparando aí as dificuldades que nós temos versus as oportunidades em termos de negócios gerais, em áreas assim diferentes. Como é que você vê isso aí do seu lado no Canadá e como você vê no mundo e até olhando para o Brasil? Que você não desgruda do Brasil, você não desconecta do Brasil, isso nós sabemos. Como é que você Não. vê isso?
A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Olha, Bergo, o que eu diria é que atualmente, por conta da crise, eu vou tentar falar devagar, tá? Mas é que às vezes eu disparo e falo muito rápido. Se eu falar muito rápido, você me corta. Mas assim, o que eu tenho visto é que por conta da crise, eu tenho visto pessoas desesperadas e focando tanto no problema e transformando o problema numa dimensão muito maior do que realmente é. Né? E aí as pessoas acabam falando, perdi tudo. Perdi meu trabalho, perdi minha estabilidade financeira, perdi. E as pessoas querem fugir da crise. A tendência do ser humano é fugir da crise. Porém, o que as pessoas não entendem é que você estar no meio de uma crise vai te levar ao crescimento. A crise, muitas vezes, ela acontece, muitas vezes ela vem porque ela é muito importante, porque ela vai gerar mudança, ela vai gerar um crescimento na pessoa. Então, o que eu diria é que o cenário atual nunca esteve tão favorável a se empreender como a gente está hoje, no momento. Nunca foi tão favorável você começar um business novo como está sendo agora, tá? E assim, existem 3 opções que eu vejo aqui. A primeira, você continua sendo funcionário da empresa que você é, o seu salário não foi afetado, tá tudo bem, você está garantido, ótimo, isso não se aplica, talvez, para você. A segunda é você empreender. 70% dos brasileiros querem empreender, pensam, sonham em ter o seu negócio próprio. Porém, muitas vezes eles não estudam a sua área de atuação e acaba gastando tempo e dinheiro e empreendem de maneira errada. E a terceira opção é você fazer os dois. Você continua na sua empresa, você tem ali o seu seguro, né? Seu porto seguro, mas você também empreende, que é o que eu faço, que é o que você faz, que é o que muitos brasileiros fazem quando começam a empreender. É mais difícil? É mais difícil, mas é possível. Então, o que eu vejo é basicamente isso. É assim, a pessoa, ela foca na crise e não vê o resto. Então, hoje, o segredo é não foca na crise, mas foca na oportunidade que a crise está te dando. Legal, bacana você ter falado isso, né? Então a gente vê assim, muita gente realmente só olhando para o problema e não conseguindo nem pensar fora da caixa, não conseguindo nem pensar numa oportunidade diferente. Aliás, entendi aqui dessa sua resposta que é importante a gente sempre ter um plano B. E se a gente não tem, nós precisamos encontrá-lo. É Na hora de encontrar esse plano verdade, B, eu né? não diria um plano Pelo B. menos. Na verdade, eu Hum, não diria plano B, porque o plano B é o que eu falo muito para os meus alunos, né? O plano B, quando você tem um plano B, você já está falando que o seu plano A é um fracasso. Então, uhum, quando você tem um plano B, é até bíblico. O mal que eu temia me sobreveio. O mal que você temia é o seu plano B. Então, se você uhum, tem um plano B, joga ele fora. Porque o plano B vai te levar ao fracasso. Você pode mudar suas estratégias, mas o uhum. plano é o mesmo. Então, você tem o plano A, aquele é o plano que vai ser para sempre. Você vai mudar as estratégias de chegar ao plano A. Então, qual que é o seu plano hoje? Primeiro, tem que avaliar isso. O meu plano hoje é empreender em tal área. Então, você vai traçar uma estratégia para chegar até aquela área. Se no meio do caminho tiver algum problema, tiver alguma crise, muda a estratégia, mas o plano é o mesmo. Uhum. Legal. O importante é você ter um foco objetivo, persistir nele, mas estar sempre inovando, pensando fora da caixa, tentando alternativas para você continuar nele, né? Legal. E Miriam, me fala do seu ponto de vista, né? O que seria para você hoje, nesse momento, um ponto de inovação, pensar fora da caixa, né? Como um profissional liberal, por exemplo, e até uma pessoa que trabalha dentro de empresa, né? Um CLT, né? Alguém que é empregado e que quer crescer e avançar. Nesses 2 aspectos, o que seria para você, por exemplo, pensar fora da caixa nesse momento? A primeira coisa a gente tem que entender o que é um profissional liberal e o que é um profissional autônomo, né? Então, assim, o profissional liberal é toda pessoa que tem uma formação de atuação naquela área. Um profissional autônomo, por exemplo, de um profissional liberal, é médico, dentista, fotógrafo, que é o meu caso, administrador. Um profissional autônomo é toda pessoa que vende um produto ou um serviço, mas não tem o conhecimento técnico daquele negócio, não tem uma graduação. Ela tem mais o conhecimento empírico do que o próprio conhecimento científico. Entendendo isso, essa diferença, as duas pessoas, os dois segmentos, tanto o profissional liberal quanto o autônomo, podem pensar fora da caixa.
Porém, uma coisa que é muito acessível hoje a todo mundo, se você tem ou não formação, é conteúdo gratuito na internet. Então, existe muito, se fala muito de marketing na internet. Às vezes as pessoas acham que o marketing é um bicho de sete cabeças, quando na verdade não é. É uma ferramenta que está ao nosso favor. Então, o meu conselho é que as pessoas comecem a estudar um pouquinho de marketing. Existe uma ferramenta poderosíssima que chama gatilho mental. Berg, se você ainda não fez uma live explicando o que é gatilho mental, faz, porque assim, a pessoa, quando ela entende esses gatilhos mentais, ela começa a trabalhar de acordo com isso. E, gente, rapidinho, gatilho mental é uma ferramenta usada no nosso inconsciente, que vai prender a sua atenção, vai prender a atenção do seu cliente e vai levar ele a uma ação, que a ação final é a ação de compra. Então, por exemplo, existe um gatilho mental que chama escassez. Esse gatilho mental funciona dessa maneira. Agora aqui no Canadá, por exemplo, é verão. Começou o verão, começou o calor. Isso é algo raro aqui no Canadá. O Canadá tem a fama de ser o país gelado, né? É inverno e neve o ano inteiro, e é verdade. Porém, nós temos 4 meses de sol, bastante sol, sol de 40 graus. Então, quando isso acontece, você não vê um canadense ou pessoas que moram no Canadá dentro de casa. Você vai no parque e vai encontrar pessoas trabalhando no parque. Por quê? Porque elas estão precisando daquilo que é escasso, que é o sol. Então, o ser humano, ele gosta de coisas raras. Mulheres gostam de diamante por quê? Porque é escasso. Homem gosta de Ferrari por quê? Porque não é todo mundo que tem. Então, o ser humano gosta de coisas escassas. Então, quando você oferece algo escasso para o seu cliente, você vai estar aprendendo a atenção dele. Por exemplo, eu vou falar na minha área de atuação, que é a fotografia. Hoje em dia é muito difícil você falar, existe uma escassez na fotografia. Todo mundo faz foto, até com celular as pessoas fazem foto. Porém, existe, avaliando esse negócio da escassez, eu comecei a prestar atenção. O que é que está escasso hoje no meu ramo, no meu segmento? Fotografia embaixo da água. Não é todo mundo que faz fotografia embaixo da água. Né? Se eu tenho uma cliente grávida e ela resolve fazer uma fotografia embaixo da água, grávida, mostrando a beleza da gravidez embaixo da água, não tem ninguém que faça. Então, o que eu fiz? Eu detectei algo ali, eu pensei fora da caixa, certo? Por quê? Porque eu sabia que existia já um gatilho mental que chamava escassez. Tem vários outros. Então, assim, eu detectei algo que estava falhando no meu mercado, que era fotografia embaixo d'água. Eu fui atrás, eu fui me especializar. Porque lembra que eu falei, tem muita gente que quer empreender, mas empreende errado por falta de conhecimento. Então, eu fui atrás, eu fui estudar, eu comprei os equipamentos. Hoje, eu sou a única pessoa aqui na cidade, em Toronto, diria eu, no Canadá, que faz foto embaixo da água. Então, eu inovei porque eu conheci uma técnica que me levou a pensar fora da caixinha, fora dessa caixa. Então, às vezes, se a gente quer inovar hoje, dá uns passinhos para trás, volta a estudar um pouquinho, vê o que é que o mercado está oferecendo, vê o que o mercado não está oferecendo, e aí você vai inovar nesse segmento de atuação que é o seu, que está falhando em alguma coisa. Deu para entender? Claro, perfeito. Não, é bacana você dizer e lembrar que é o seguinte, nós precisamos estudar, precisamos explorar, precisamos olhar o mercado, né? As pessoas precisam olhar, né, para fora e ver o que pode, o que ninguém oferece que você pode passar a oferecer. Você encontrou isso? Isso é pensar em fora da caixa, isso é inovar. Agora, hoje você começa um modelo, ou pelo menos um tipo de serviço diferente, que é aí fotos embaixo d'água. Hoje você começa, daqui a 2, 3, 4 anos, onde será que você vai estar? Com certeza lá na frente e muito à frente de quem começar após você. Então isso é muito Sim. importante. Legal a sua resposta, né? É capaz de E depois assim, dessa live aparecer um monte de fotógrafo aí embaixo d'água. mas você já Mas saiu é na assim, frente, a olha gente aí, tá tem que ir vendo? evoluindo. Se daqui 2, 3 anos aparecer fotógrafos que fazem foto embaixo da água, eu tenho que procurar alguma outra coisa que está faltando, né? É assim, a gente não pode ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Você tem que ir Com atrás, tem que certeza pesquisar. tem mercado para todo mundo, com certeza. Exato. Agora, a gente fala, quando a gente fala de negócio, ou então, assim, desenvolver o seu business, a gente tem que olhar vários aspectos que é importante, né, para as empresas ou para o seu negócio, seja profissional liberal, né, sobre um empreendedor que está começando ou que já está no meio dessa turbulência, já vivendo e tentando se ajustar. É preciso que a pessoa ela tenha transparência nos seus negócios, que ela tenha ética,
que ela reveja os seus contratos, que ela estabeleça parcerias, que ela possa pensar nas finanças com cuidado, administrar, fazer gestão daquilo que ela tem, né, do seu operacional, dos seus custos, dos seus clientes. Aliás, relacionar com os clientes é muito importante nesse momento, porque tem gente que está deixando de relacionar, isso é um erro, isso é uma falha, não é? Pensar, a gente falou de inovação e também acompanhar os passos dos concorrentes. Várias coisas a gente precisa pensar nesse momento, e os profissionais liberais, empreendedores, precisam pensar nesse momento, e que é muito importante. E o marketing digital, ele dá para você uma oportunidade muito incrível para você trabalhar usando tudo que o marketing digital tem, como você mencionou, os gatilhos mentais, as ferramentas em si, as técnicas em si, que não é pura vendas, né? Tem bastante coisa envolvida para você crescer e avançar. E explorar realmente essas mídias digitais que hoje estão muito à voga, né? Facebook, Instagram, YouTube, etc. E Pinterest, por exemplo, né? E saber publicar, saber como utilizar cada uma das mídias digitais, porque cada uma tem o seu algoritmo que funciona diferente. Aí eu queria perguntar para você, né, Miriam, quais são as coisas que você pode fazer ou que você pode dar de sugestão para as pessoas para ela sair da inércia mesmo e começar a explorar as mídias digitais e com conteúdos, enfim, quais são os tópicos aí que você teria como dicas para as pessoas a explorarem as mídias digitais? Eu trabalho com Instagram, né, digamos assim, que é uma ferramenta fortíssima de mídia digital há muitos anos, né? Então, assim, ao longo dos anos eu venho feito vários experimentos, né? E eu anotei aqui aquelas que eu acho mais relevantes e as que mais dão certo, tá? Então, por exemplo, criar conteúdo, vídeos que resolva o problema do seu cliente. Então, você tem que entender qual problema seu cliente está passando, né? E gerar um conteúdo em forma de vídeo para você estar postando nas suas redes sociais, onde esse vídeo vai responder a dúvida do seu cliente. Por exemplo, há um mês atrás, diria eu, assim que um mês depois que a quarentena começou, né? Eu comecei a receber em um dia. Eu recebi 3 mensagens de 3 mães falando assim: Miriam, como que eu faço para tirar foto do meu filho? Eu não consigo tirar foto do meu filho. Aí daqui a pouco, uma outra mensagem: Miriam, como que eu faço para tirar foto do meu filho? O que, que você faz para tirar foto de criança? Aí daqui a pouco, outra mãe. Aí eu falei: peraí, tá tendo um probleminha aí, deixa eu resolver isso aqui, né? Eu poderia muito bem mandar um áudio para cada uma explicando, mas o que, que eu fiz? Eu sentei na frente do meu celular, né, para vocês verem que pode ser com qualquer coisa. Eu fiz com o meu celular, gravei um vídeo explicando. Falei, gente, olha só. Recebi algumas perguntas de como fazer foto de criança dentro de casa. É assim que eu faço. Falei as técnicas que eu uso, o jeito como eu faço e falei, faz para vocês também que vai dar certo. Postei o vídeo. Não só postei o vídeo, mandei para todo mundo que eu conhecia, mandei até para quem não era mãe, mandei para um monte de gente para as pessoas poderem me ver. Houve um pouco mais de 1000 visualizações nesse vídeo. Aí depois eu falei, poxa, e agora? O que, que eu vou fazer para continuar engajando assim, né? Foi onde eu criei um concurso. E aí eu criei um concurso onde fala, o nome do concurso era Bebê em Casa. E aí eu fiz um link com o vídeo. Eu falei, gente, olha só, faz uma foto. Se você ainda não viu o vídeo, vai lá, assiste o vídeo. Por quê? Porque aí eu tô mantendo a pessoa mais tempo dentro do meu Instagram, né? Eu tô segurando ela ali. Então, se você não viu o vídeo, vê o vídeo. E aí você faz uma foto do seu filho com o celular mesmo, usa as técnicas que eu expliquei ali no vídeo e manda para mim. Nós vamos fazer um concurso. No final, o bebê que receber mais votações vai ganhar uma sessão fotográfica com 10 fotos digitais, alguma coisa assim. Então, assim, primeiro eu criei um conteúdo relevante para o meu cliente, disparei. Sucesso. Criei o concurso. O que eu estava esperando com esse concurso? Gerar um pouco de engajamento, um pouco de visualizações e tal, mas assim, algo na média em que foi o vídeo, mais ou menos 1000 pessoas também. Eu anotei aqui os números dos resultados, eu quero compartilhar com vocês. Foram 3 dias de concurso, tá? Foram 3 fins de semana, foram 3 dias seguidos no final de semana. O concurso, que chama Bebê em Casa, por 3 dias, o meu Instagram, ele por dia recebia mais ou menos 200 visualizações. 200 pessoas entravam no meu Instagram por dia. De 200 pessoas, no primeiro dia, passou para 4.580 pessoas. 4.580 pessoas no primeiro dia. No segundo dia,
aumentou para 8.300 pessoas. Uau. No terceiro dia, que foi o último dia de votação, teoricamente você pensa, a maioria dos bebês já foram embora, só sobraram 2 bebês, né? Então, a minha cabeça, o meu raciocínio foi de que a visualização ia cair. Mas não. De 8.300 do segundo dia, passou para mais de 12 mil visualizações no terceiro dia, tá? O Uau. que aconteceu? A impressão que o Instagram gerou, o que é essa impressão? São a quantidade de vezes que as pessoas entraram no meu Instagram, a quantidade de vezes compartilhados, os meus stories sendo compartilhados. Meu story está sendo compartilhado para tudo quanto era canto. O número alcançado foi de 128 mil. 128 mil impressões. Eu alcancei 355 novos seguidores em 3 dias. Deu mais de 100 seguidores por dia. E eu tive uma conversão em venda que eu não estava esperando. Eu tive uma conversão em venda no final de 3 dias, 3 sessões fotográficas, como se fosse uma sessão por dia. Eu não estava esperando, e detalhe, no meio da crise. No meio da crise. Sim. Fechei venda sem ter pensado em fechar a venda. Então, assim, Sim. o concurso gerou um engajamento absurdo, muito além do que eu esperava. Algo assim que realmente foi surreal para mim. Eu ficava, gente, olha, eu só vi os números subindo, 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 subindo. Eu não esperava. Mas foi certeiro, deu muito certo. Então, o que as pessoas podem fazer? Identifica o seu nicho, vê o que seu público está precisando, lança um concurso, lança um vídeo, lança um texto, alguma coisa que vai de encontro com a necessidade do seu cliente. Foi muito, muito, muito certeiro, tá? Outra coisa aqui que as pessoas podem fazer também na questão de online, marketing online, isso tudo que eu tô falando para vocês é orgânico, tá? Sem pagar nada. Detalhe que eu falei, eu tive 3 dias de concurso. 3 dias onde eu coloquei um monte de gente, 12 mil pessoas para trabalhar para mim sem eu gastar um centavo. 12 mil pessoas trabalhando para mim em 24 horas, porque o concurso ele girava em 24 horas, e eu estava lá atrás, no meu sol, tomando sol, curtindo a minha piscina com as minhas filhas. Então, assim, você colocar pessoas para trabalhar para você sem você fazer esforço, entendeu? E sem gastar um centavo. Outra coisa, fazer parcerias com blogueiros. Na verdade, hoje em dia a gente fala mais digital influencer, né? E eles têm esse nome porque eles são influencer. Então, detecta uma pessoa no seu nicho que você vê que tem um grande potencial de influenciar, faz uma parceria com essa pessoa, né? No meu caso, que o meu público são mães, eu procuro blogueiras mães, digital influencers que são mães. E eu faço uma parceria com elas, onde eu talvez faça uma sessão de foto para ela e ela, em troca, faz propaganda do meu Instagram, tá? Isso Claro. também funciona muito. Mais um detalhe, toda vez que eu faço uma parceria com blogueira, nenhuma delas gerou o que gerou o concurso. O concurso gerou 3 vezes mais do que uma blogueira geralmente gera para mim. Mas tá valendo. É muito bom também. Outra coisa que vocês podem estar investindo, gente, quem é do Brasil, investe em vender serviços e produtos para quem mora fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, o dólar está muito alto. Está muito, muito alto. Então, para nós hoje que moramos aqui, que ganhamos em dólar, vale muito a pena comprar produtos e serviços do Brasil. Porque o real sai muito barato para a gente. Um exemplo, eu comprei há 15 dias atrás 4 figurinos de gestante do Brasil. A compra saiu em mais ou menos R$1.300. Deu $200, $250 para mim. Foi muito barato. Se você faz, se tem alguém aí que é web designer e faz coisas assim com internet, vende um produto, vende um website para quem mora aqui. Se você cobra, por exemplo, não sei, R$1.500 num website, para a pessoa que mora aqui vai ser menos de $500. Então é muito, muito mais fácil vocês venderem hoje para quem está fora do país do que para quem está no país. Apesar de ter uma crise global, ainda assim sai mais em conta quem está aqui comprar de quem está aí no Brasil. E a última Baita coisa oportunidade, né, Miriam? Exato. Só complementando com você, baita oportunidade olhar para fora do país e ver se o seu produto pode ser, não é, fornecido para fora do país. Dólar, euro, super altos. Exato, exato. E vai, logicamente, baratear o nosso produto. No entanto, nós temos uma ótima oportunidade e vantagem aí, porque a gente vai escalar as nossas vendas, né? Escalar até o nosso nome, o nosso portfólio, escalar mesmo para fora do país, algo que muitas vezes a gente nunca pensou, né? Isso é muito legal, as pessoas parar para pensar de como fazê-lo.
E às vezes nem precisa mudar a língua, né? Ah, Não, vou anunciar em não. inglês, anunciar em Gente, francês, tem não é isso? muito brasileiro fora do país. É isso que as É, pessoas têm que entender. Pensar fora da caixa é isso. É você abrir o seu horizonte, ver que tem comunidades brasileiras no Canadá, nos Estados Unidos. Tem uma cidade dos Estados Unidos que ninguém fala inglês, é só claro, português. Só português. claro. Eu também não conhecia. Quando eu conheci, eu falei, meu Deus. Então, assim, na Europa, que você vai vender ainda para pessoas que ganham em euro. Então, começa a Aham. migrar para esses lugares, abre um pouco o seu network, vai para esses lugares. Porque se vocês começam a vender. O pessoal aqui do Canadá gosta de comprar muito, Miami, ó. muito produto, muito serviço de quem, se eu não me engano, é da Índia. Porque lá também é muito barato. Então, Sim. assim, é uma oportunidade de você estar expandindo seu negócio internacionalmente e para uma moeda que está muito valorizada. Então, não tem mais o que falar, né? Vai para Claro. cima, né? Aproveita o mundo globalizado, né? Pois é. E a última coisa que eu diria, gente, é estudar. Agora é hora de você estudar, ver qual é a área que você quer empreender e estuda Uhum. aquilo. Começa a ver vídeos e tutoriais. E se tiver que comprar algum curso online, compra, porque agora é a hora das pessoas se profissionalizarem. Agora é a hora, porque é no meio da crise que você vai aonde? Alcançar aquele conhecimento extra, aquele poder extra, para aí você começar a investir. Porque em conhecimento nunca é demais. Conhecimento Uhum. nunca vai ocupar espaço demais na sua cabeça. Então, agora é a hora da gente começar a investir em nós, em conhecimento, para poder se preparar e ir para o mercado de trabalho. Assim como eu falei, lembra dos gatilhos mentais? Se você estudar gatilhos mentais, dali você vai tirar alguma oportunidade para aplicar no seu negócio. Então, agora é a hora da galera começar a realmente se profissionalizar na questão de estudo, de ensino. E quando eu falo estudo, não é ir para uma escola. Lê um livro sobre o Claro. assunto, vê pessoas que falam desse assunto, segue essas pessoas que falam desse assunto, né? Hoje em dia tá todo mundo fazendo live o tempo inteiro. Eu faço live aqui. Quem quer saber de fotografia, deixa eu fazer meu merchan. Quem quer aprender Isso. fotografia, quem quer aprender marketing sobre o mundo fotográfico, vem pro meu Instagram, porque aqui a gente faz aula toda semana, gratuita. Então, assim, tem muita coisa gratuita sendo disponibilizada. É só as pessoas realmente quererem ir atrás, né? Claro, claro. E a questão da capacitação que você falou, de estudar, né? Isso faz toda a diferença, não só para quem está desenvolvendo um negócio, já tem um negócio, quer expandir, está numa situação difícil agora, mas também para aqueles profissionais que querem se desenvolver na sua empresa e na sua carreira. Aqui eu falo muito disso porque muitas pessoas estão estagnadas esperando alguma coisa acontecer. Não, é hora de estudar, é hora de se capacitar. Né? Dentro do coaching, depois eu vou fazer uma pergunta para você sobre isso, a gente tem uma ferramenta que a gente chama é, mapa técnico, né? Que é o mapa da sua inteligência técnica. E dentro disso, a gente mapeia numa roda quais são aquelas questões técnicas que você precisa desenvolver na sua carreira para você chegar no seu objetivo profissional e não estagnar. Então, ali a gente mapeia, junto com a pessoa, o quê? Se ela precisa desenvolver o inglês, o Excel, a questão de gestão, questão de financeira. A gente mapeia se a pessoa tem problema para desenvolver na questão de relacionamento pessoal. Ou seja, uma série de atributos, né, que são comportamentais e técnicos para que a pessoa identifique que ela precisa desenvolver. Legal. Precisa desenvolver? Identificou? Bacana. Agora vamos traçar os passos para que você desenvolva isso. Então, se a pessoa não conseguir enxergar que para ela avançar profissionalmente no seu negócio, ela tem habilidades, tem comportamentos e tem coisas técnicas que ela precisa aprender para desenvolver. E não entender que na sua profissão, na sua carreira, que ela está traçando para ela, se ela não identificar as coisas que ela precisa desenvolver, ela não vai sair do lugar. É preciso identificar e tomar ação. Eu acho que aí duas coisas importantes, né? Identificar a primeira coisa, porque aí você cai naquela questão da realidade. E a segunda coisa, ação. Sem ação, tudo que você planeja é sonho. Se você não tiver ação, você não vai realizar, né? Eu acho que isso faz todo sentido nessa questão que você acabou de falar, né, Miriam? Da Exato. capacitação. Gente, deixa eu só abrir um parênteses.
Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, tá? Eu falo muito rápido, Isso. mas assim, eu tô aqui de olho nos comentários. E vocês podem perguntar, tanto eu quanto o Berg, a gente responde. Eu vi que a Liz perguntou aqui, ó, como é que eu vi os números no Instagram? Gente, quem tem Instagram para business, se você ainda não tem o Instagram para business, vai lá nos settings da sua conta e muda para business, tá? Aí Legal. você vai ter no canto direito, tem 3 risquinhos, você clica ali, vai aparecer o Insights, você clica em Insights e ali te mostra todas as métricas do seu Instagram. Número de audiência, da onde eles são, de que país, de que cidade, o horário que as pessoas entram, o horário que é mais visto, qual dia de semana é melhor você postar, o gênero, se são homens, se são mulheres. Então, ali tem tudo. Então, mas isso só é possível ver se a sua conta for conta business. Então, se ainda não é, muda e ali você consegue identificar tudo. Legal, e bom avisar também que o YouTube, perdão, o Facebook tem a mesma ferramenta, uma ferramenta bem parecida, e para quem explora o YouTube, a hora que você coloca lá um post seu, também aparece questão de visualização, horários, pessoas que atingiu, o sexo, a faixa de idade, tudo isso. Muito importante. Aliás, o marketing digital hoje, né, Miriam, ele está em voga e ele pode ser utilizado para qualquer que seja a profissão. Desde que você, obviamente, encontre o seu nicho de verdade, como você mencionou agora há pouco. Tenha foco nesse seu nicho e procure desenvolver as habilidades que o marketing digital, que existe no marketing digital, para que você possa explorar essas ferramentas digitais existentes e é de maneira grátis. Óbvio, se você quiser expandir um pouco mais, você vai investir, mas também não precisa investir muito. E aí você tem toda essa técnica que você utiliza para quando você quer expandir, melhor dizendo, e poder lançar um produto, um serviço, né? Se você quiser, né? Tem em todas, tá, gente? Que eu tô vendo vocês perguntando. Tem no YouTube, tem no Face, tem no Isso. Instagram. O Face, inclusive, tem uma ferramenta que eu descobri recentemente, que é bem legal. Se você tem a sua fanpage linkada com o seu Instagram, você entra lá em ferramentas, criar conteúdos, ali você posta tudo. Você já programa o post da semana inteira, coloca os horários que você quer que entre e ele dispara no horário. Você não precisa ficar entrando no Instagram e postando. Isso, assim, resolveu minha vida, porque eu tenho 3 Instagrams, pensa. Então, assim, isso resolveu minha vida, transformou da água para o vinho e ali tem todas as métricas também. Tá super fácil. Então, assim, e essa questão de investir, Berg, se você me permite, eu diria que, assim, no começo, como é muito tudo difícil para quem está começando, eu tentaria ir para essas dicas que eu falei mais orgânicas. Tenta expandir o seu nome, a sua marca, de uma maneira mais orgânica. Mas assim que você começar a receber alguma quantia desses investimentos que você está fazendo, separa ali uns 30%, 20%, 30% para investir em propaganda, porque propaganda, quando você investe, é muito, muito rica também, entendeu? Então você casa as duas coisas ali, tanto o orgânico quanto o investimento. Aí no final, meu filho, não tem erro não. Exatamente. Só para esclarecer, né, para alguns que não entendem ainda essa linguagem, quando a gente fala orgânico dentro do marketing digital, são seus contatos normais que você nem precisa pagar para poder divulgar para eles. Não é? E aí sim, isso se torna orgânico, né? Isso dissemina organicamente, assim como ela conseguiu fazer quando ela preparou esse concurso, lançou esse concurso maravilhoso que teve um sucesso tremendo de maneira orgânica. Tem uma pergunta aqui, Miriam. Qual dica você daria para um personal trainer, né? Professor Beto, acho que é isso, né? Bonini. Então, assim, no meio digital, tem muitos personal trainers aí, né? Utilizando o meio digital para poder crescer e avançar, né? Tem, eu vejo muito. O meu cunhado, ele é personal trainer, ele mora no Brasil. Na verdade, hoje ele tem uma academia já, né? Então ele já não é mais, mas foi assim que ele começou. Mas assim, eu vejo todo mundo que é personal, que tá no Instagram, eu vejo eles usando gatilhos mentais, assim, ó, todos, a dar com rodo. Então a dica que eu daria é para você estudar gatilhos mentais. Veja quais são e você vai aplicar eles no seu negócio hoje, no marketing digital. Mas hoje o que eu tô vendo são pessoas fazerem muito live, né? Uhum. De aula, fazer Isso. aula, porque eles estão dando aula online, né, para as pessoas. Então, assim, eu acho que esse é um bom começo. Não é muito a minha área, talvez eu não saiba falar exatamente assim qual a dica, mas a minha dica, na verdade, é para estudar gatilhos mentais e já começar a distribuir essas aulas online
gratuitamente mesmo, porque quanto mais conteúdo você lançar para o seu público, mais Isso, autoridade você vai criar no teu nome. E assim, exato. a autoridade gera credibilidade e vai gerar confiança. Eles vão confiar em você. Então, ao invés de eles procurarem o teu concorrente, eles vão procurar você. Então, assim, estuda os gatilhos mentais e começa a aplicar no seu Instagram, no seu negócio, no seu marketing digital e começa a lançar conteúdo. Vai lançando conteúdo, porque uma hora, mais cedo do que você imagina, você vai começar a ver os resultados. Muito bom, Miriam. E eu acho que a gente vai ter que, em alguma outra live, falar mais detalhadamente sobre gatilhos mentais. E aí, o que você Minha acha? filha, tem tanta coisa para a gente falar que eu ficaria a noite inteira aqui. Né? A gente vai promover um outro momento. Mas olha só, eu queria aproveitar aqui nesse ponto, né? A gente está aqui já 43 minutos tratando desse assunto tão bacana, né? Se a live E cair, aí a tem gente volta, tá? se é a live que a gente volta, se é a live que a gente volta. Tem outra pergunta aqui da Elaine Brasil. Como aparecer no meio digital sem aparecer? Possível? Eu não gosto de me mostrar nas redes sociais. Gosto de mostrar, né, o nome dos Vai ser outros. boa. Claro que é Bom, possível. eu diria o seguinte: você vai precisar aparecer em algum momento. Não tem outro jeito de você se vender se você não aparecer. Tá tudo bem se você ainda não consegue fazê-lo, mas vai treinando, vai se capacitando, porque eu tive esse problema e, no entanto, eu estou aqui agora aparecendo uma rede social. Eu era travado, mas, óbvio, até por conta da minha profissionalização dentro do coach, né, onde eu me formei tive uma formação internacional para ser coaching. Então, como coach, eu preciso explorar as redes sociais. Eu tive que aprender e ainda estou aprendendo sobre marketing digital e todas as suas nuances. E uma delas, não tem jeito, é aparecer. O conteúdo que você dá, muita gente precisa e você não tem noção disso ainda. E se você não aparecer, como que as pessoas vão te encontrar? Então, vai ter que treinar e vai ter que desenvolver isso. E eu tô Uma nessa coisa que pegada eu aí. diria, por exemplo, as pessoas que não têm vergonha de se aparecer, começa mostrando por detrás, né? As coisas que você faz por detrás. Por exemplo, como eu faço foto, eu fotografo. Então, eu posso muito bem, ao invés de eu me mostrar, eu mostro aquilo que eu estou fotografando. Né? Por exemplo, eu mostro a tela do meu Photoshop cheia de foto. Mas assim, tem alguma coisa aparecendo, entendeu? E começa a treinar você conversar com a sua câmera, né? Porque é com a câmera que a gente Aham, conversa. isso Então, mesmo. liga o celular e faz vídeo de você falando. Você não vai postar, mas você vai se ver, você vai se corrigir e você vai começar a perder a timidez. Mas a gente só perde a timidez agindo. Não tem outro É jeito. isso. E assim, todo mundo começou tímido. Eu comecei muito tímida. E E é a vida, né? treinar frente ao espelho é a melhor coisa, né? Exato. Porque aí Exato. você Para fazer vai essa live até aqui, se eu treinei na hora corrigindo. que eu acordei treinando na frente do espelho. Tá bom, Miriam. Você não precisa disso, vai. Oh, Bom, Calixto, obrigado aí, Calixto. Espero que o conteúdo tenha sido bom para vocês, né? Mas nós temos mais a falar aqui. Na verdade, eu queria até comentar trazer a Miriam para um tema que é o seguinte. Bom, eu estive lá no Canadá, né? Até estive na casa dela, né? Por muito tempo aí, alguns dias, né? No Canadá, em março, quando eu tive de férias. E, eu vi uma Miriam e hoje eu estou vendo outra Miriam, né? Em termos de desenvolvimento profissional, da própria sua carreira, do seu negócio. E Miriam, como a gente fez um processo de coaching, começamos lá e finalizamos online, né? Depois que eu voltei para cá, eu queria saber para você como é que foi esse processo e o que você, qual a diferença que fez para você e como você chegou no processo e como você está hoje. eu cheguei. Como eu cheguei? Falando do seu negócio, né? Falando aí Eu do cheguei no desenvolvimento seu processo para morrendo de medo do avançar. iceberg, né? Ah, é? A nossa Não primeira fala sessão assim, de senão as coach eu já pessoas não chorei sabem. na frente dele. Eu achei que foi assim, riquíssimo, riquíssimo. Eu nunca soube, na verdade, o que, que era esse processo de coach, né? Aí a gente teve uma conversa, você me explicou sobre clareza, caminhada e tal. E aquilo me fascinou e eu falei, é isso que eu preciso. Eu sempre tive um objetivo, eu sempre tive um sonho em vender o meu curso de fotografia online.
né? Eu sempre fiz workshop presencial, mas assim, muitos dos meus amigos falaram, Mira, por que você não faz online, né? Porque você pode alcançar pessoas que não estão na sua região e tal. Mas assim, muitas pessoas falavam e eu falava, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí eu comecei a desenhar o projeto do curso online. E assim, e isso não foi algum tempo atrás, foram alguns anos atrás que eu venho desenhando esse projeto, que tá tudo no papel, que tá tudo lindo, mas está no papel. E aí, quando eu comecei o meu processo de coach com o Lindenberg, o objetivo qual que era? Tirar isso do papel. Como? Porque eu não conseguia tirar aquilo do papel. Eu não sabia. A minha mente me sabotava o tempo inteiro. Falando, não, um dia você vai fazer. Eu estava na minha zona de conforto, eu estava do jeito que eu queria. Então, assim, eu tinha um objetivo, mas na verdade eu não lutava muito por aquele objetivo. Então, quando a gente começou o processo de coaching, a gente trabalhou com várias ferramentas, onde eu tive que aprender, descobrir quem eu sou, né? Eu aprendi sobre SWOT análise na faculdade, que você tem que determinar lá os pontos fortes, os pontos fracos do seu concorrente, as oportunidades. Eu sabia fazer isso com os outros. Até o momento que eu tive que fazer comigo. Quem sou eu? Quais são minhas oportunidades, meus pontos fracos? Aquilo, assim, abalou as minhas estruturas. Né? Então, assim, eu acabava a sessão de coach, eu estava, assim, sendo puxada, né, sendo empurrada da minha zona de conforto. Eu falava, cara, ou eu vou agir, eu não posso mais ficar nessa inércia, né? E assim foi, todo dia. Quando eu começava a sessão de coach, eu falava, agora vai. E o Bert sempre me motivando, sempre me mostrando o caminho. Miriam, se você for por aqui, vai... Ele não falava assim, tá? Ele não levava eu pela mão assim, não. Ele fazia eu pensar. Tanto é que a gente descobriu que eu tinha preguiça de pensar. E aí eu ia lá, puxava lá do meu cérebro, e aí eu comecei a entender como que eu me saboto, quais são os meus pontos fortes, como que eu sou num trabalho em equipe, como que eu sou trabalhando sozinha, o que é que eu tenho que fazer para botar as coisas realmente em ação. E assim eu comecei. Ai, gente, trouxeram o copo d'água aqui para mim. Não vou nem falar quem foi. Legal. Vou tomar um pouquinho. Foi a sua secretária, que é minha filha, né? Foi. E aí, o que acontece? Eu consegui tirar o meu projeto de 3 anos do papel para a vida real. Montamos o curso. Legal. E hoje o curso está pronto prestes para ser vendido agora no mês de julho. Então, assim, me tirou da minha zona de conforto, me fez eu realmente entender o porquê que eu não estava agindo, porquê que eu estava me sabotando por tantos e tantos anos, e falou, não, agora chega, parou, vamos para cima. Então, assim, foi muito bom, foi riquíssimo, foi valiosíssimo. E sim, se eu pudesse presentear alguém, eu presentearia com uma sessão de... Não uma, né? Com as 10 aí que a gente tem que fazer. Já falei para minha mãe que ela tem que fazer. Já falei para meu irmão que ele tem que fazer. Já falei para o Murilo que eles têm que fazer. Então, assim, realmente... Hoje eu só estou fazendo essa live porque eu fiz uma sessão de coach. Porque senão eu também não faria. Porque lembra? Lembra que uma vez eu falei para você? Travou um pouquinho. Eu não sei fazer live, por que vão chamar a mim? Podem chamar outra pessoa, né? Eu não sou tão boa assim e tal, não sei o quê. Por quê? Porque eu me sabotava o tempo inteiro. Então, assim, até essa questão de fazer live foi resolvida através dessas sessões de coach que a gente fez. Então, foi muito bom. Legal, não, sensacional. Legal. Eu diria que a gente tem que criar consistência, né? Nas postagens. Então, assim, às vezes a pessoa não quer postar todo dia. Não tem problema, mas não passe mais do que 2 dias sem postar alguma coisa, tá? Eu posto todo dia, 2 vezes por dia. Eu acho que postar nunca vai ser demais quando o seu público está interessado em ver aquilo que você tem para mostrar. Porque quanto mais conteúdo você gerar para ele, de valor, de qualidade, o que é o valor, né? Porque às vezes a gente não sabe avaliar o que é o valor. Às vezes o que é valor para mim não é valor para você. Por isso que a gente tem que entender a necessidade do nosso público e aí tá postando todas essas coisas que vão suprir a necessidade dele. Então, eu diria assim que pode fazer post todos os dias, post diário, não vai ser incômodo. Se alguém não gostar de você estar postando coisas diárias, é porque aquele perfil não é o perfil do seu cliente. E é melhor que vá embora, né? Porque às vezes há pessoas que estão... É o trigo e o joio, né? Se tem um joio no meio do trigo, vai estragar o resto. Então, assim, é melhor mesmo, porque assim a gente começa a selecionar. Hoje eu tenho 3 Instagrams. Por que eu tenho 3?
Porque eu tenho três públicos diferentes. Eu tenho as pessoas que querem aprender sobre marketing, querem aprender sobre fotografia. Então, essas pessoas estão nesse Instagram, do Photo Business School. Tem pessoas que não querem aprender sobre isso, que elas querem só ver as fotografias que eu posto, são meus clientes. Então, eles vão para o Estúdio Macei. Eu tenho os meus amigos que não querem nem saber de fotografia e nem saber de foto, nem de escola, nem de nada. Só querem ver como que é a minha vida aqui no Canadá. E aí eles estão lá no Miriam Macei. Então, assim, são três pessoas diferentes. Eu não vou incomodar nenhum dos três com conteúdos que eles não querem ver. Então, se no seu Instagram tem pessoas, você já conseguiu identificar quem é o seu público-alvo e é ali que eles estão, você pode sim postar conteúdo porque é isso que eles querem ver. É isso que eles querem ver. Eles querem ver o que é que você tem para oferecer para eles continuarem ali no seu Instagram, perdendo, entre aspas, o tempo deles ali no seu Instagram para o quê? Para aprender o seu conteúdo, para saber o que é que você tem para passar para eles poderem estar de uma boa maneira sugando tudo aquilo que você tem para dar. Então, assim, se você não tem conteúdo ainda para postar todos os dias, não tem problema, mas poste um dia sim, um dia não, porque só é visto quem é lembrado. Só é lembrado quem é visto. Maravilha, perfeito, né? E aí vamos falar um pouquinho mais de conteúdo. O conteúdo, você pode colocar o que você quiser. No entanto, focar no nicho e ter o conteúdo certo é muito importante. Duas dicas importantes em termos de conteúdo. Coloque conteúdo que traga uma oportunidade para a pessoa. Uma oportunidade para desenvolver, uma oportunidade para aprender, uma oportunidade para crescer. Algo que realmente interessa ao seu nicho, ao seu público, ao seu avatar, como diz no marketing digital. Estou aprendendo, gente, estou aprendendo. E, segunda coisa, quando você coloca uma oportunidade, pensa que também há objeções que o seu público pode ter. Objeções para ter o seu produto, ter o seu serviço. Pensa em colocar como quebrar essas objeções. Porque muitas vezes a pessoa, usando aí o que a Miriam acabou de falar, né, que ela se auto-sabota e não consegue entender e visualizar as oportunidades. Ela tem crenças limitantes que precisam ser quebradas. Por quê? Porque acabam virando objeções na hora dela decidir seguir, comprar e até negociar, enfim, ela pode desistir até do seu conteúdo por conta disso. Mas se você focar bem em dar oportunidade, algo que realmente atraia o seu público, já é grandioso isso que você vai fazer. Se você consegue mostrar para ela que essa objeção dela não faz sentido e ela pode aproveitar sim essas oportunidades sem medo, é outro ponto importantíssimo e vai te trazer muito benefício com seu conteúdo. E o conteúdo pode ser, aliás, você pode postar todos os dias e não precisa ser muita coisa. Alguns minutos no IGTV, no próprio Facebook e no YouTube. Aliás, explorar pelo menos essas três plataformas são muito importantes para que você possa avançar com o seu conteúdo e poder ajudar as pessoas e assim aplicar os gatilhos mentais que nós falamos aqui há pouco, que a Miriam falou muito bem, e poder, de alguma maneira, ter o seu conteúdo visualizado e atraindo aí clientes, atraindo pessoas para te ver e para poder interagir com você. Certo? É isso, Nem Miriam. sempre o conteúdo E precisa ser mais? em formato de vídeo, né? Às vezes só um texto explicativo já serve também. E assim, o Facebook e o Instagram, eles estão linkados. Então, postou em um, vai para o outro automático. Já é muito bom. E também depois aí você vai lá e coloca, se for vídeo, coloca no YouTube, né? Também é muito bom. E já Isso. coloca também no IGTV e aí já vai cercando todo mundo. É isso aí. Eu acho que o importante é você saber explorar bem essas ferramentas e entender como elas funcionam, né? O YouTube, ele tem um público mais cativo, né? De pessoas que querem conteúdo para aprender e crescer. Facebook, conteúdo rápido. Rápido para você ver alguma oportunidade ali. E o Instagram, da mesma maneira, só que com muito mais ferramentas e agora já tem o IGTV, que também é bacana, você pode publicar vídeos lá, não é? Mas todo dia, o que a Miriam falou, todo dia um post, com alguma mensagem, com alguma informação que o seu público, de maneira orgânica, né, absorve, isso é muito importante para que você possa crescer. E tem que perder o medo, né? Perdeu o medo de falar nas redes sociais, perdeu o medo de filmar, né, e de criar vídeos, que foi, alguém aqui até disse que tem medo, né, aqui na live, né, Lili, Miriam, perdão.
Foi. Miriam, para a gente finalizar aqui, né? Eu acho que. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu não acabei passando rápido aqui. Eu não sei se alguém deixou alguma Não, eu pergunta, olhei né? aqui, não tem nenhuma. Tá. Eu queria falar um pouco mais sobre o LinkedIn, porque eu acho que muita gente se interessa, porque o LinkedIn, lá agora, você também pode postar stories. O stories do LinkedIn também agora está sendo muito utilizado. E o stories, como qualquer outra ferramenta, né? As pessoas vão lá e olha coisa rápida. Só que você precisa saber explorar também. E o LinkedIn, além dos stories, você tem que publicar pelo menos uma vez na semana alguma coisa para interagir com as pessoas que estão conectadas a você. Então, trate o LinkedIn não como um balcão de emprego, mas como uma rede social que ela é. Tanto para o seu negócio, e se você tiver um negócio, você pode explorar bem o LinkedIn para isso, e você também pode até pagar, se você quiser expandir, né, a sua audiência no LinkedIn, mas o importante é você saber utilizá-lo. Dica para vocês que querem aprender mais sobre o LinkedIn. Vai no YouTube, busque, porque tem dezenas de milhares de dicas de como utilizar melhor para postar coisas e ter interação com recrutadores e com pessoas que podem fazer negócio com você, tá bom? Certo, Miriam? Certíssimo. São públicos Miriam, diferentes, né, Bergo? Acho que vale a gente lembrar isso também. Por exemplo, as pessoas, tem muitas pessoas, o Instagram tem um público fiel, o YouTube tem um público fiel, o LinkedIn tem o seu público fiel. Então, assim, nem todo mundo que está no YouTube, está no Instagram, está no LinkedIn. Porém, são pessoas, mais pessoas. Então, assim, se você explorar todas essas ferramentas que estão disponíveis, você vai alcançar muito mais pessoas, né? Você não vai alcançar, se eu postei no Instagram, todo mundo já vai ver e pronto. Não. Quem não está no Instagram, que só segue o YouTube ou o LinkedIn, eles vão ver se você postar lá. Então, assim, quanto mais você espalhar o seu conteúdo por essas plataformas, só você vai ter a ganhar. legal, perfeito. Miriam, eu fiz aqui um concurso, né? E dei aqui, pedi para quem me der, me chamar no direct, as duas primeiras pessoas que me chamaram no direct aqui, eu iria não, vou dar uma sessão de coaching experimental, que é uma sessão que eu chamo de clareza plena e de impacto, e é uma sessão que você passou por ela, e é legal dizer aqui o seguinte, que se você quer realmente mudar a sua vida, se você quer realmente tomar a decisão para poder alavancar a sua carreira profissional ou o seu negócio, como fez a Miriam, e ela quis. Então, assim, foque em se desenvolver. E, obviamente, eu vou mostrar isso para você dentro desse processo de coaching que a gente vai fazer, essa primeira sessão, mas tenha a decisão na sua vida de se desenvolver e de avançar. Sem decisão, você vai continuar onde você está e você vai só apenas ter sonhos e nunca vai alcançar os seus objetivos. Miriam, esse foi um dia diferencial que eu vi em você. Eu queria te parabenizar, porque eu lembro muito bem no início, e eu lembro o como você decidiu avançar. Então, todo o sucesso que você está tendo agora e que você ainda vai ter, não foi por causa do Berg, o coach. Foi porque você decidiu avançar e você aproveitou muito bem esse processo e hoje você está no patamar que você está e vai continuar avançando. Queria te dar os parabéns por isso. Realmente foi um prazer trabalhar com você e essa amizade, esse carinho é algo que a gente vai levar para a vida inteira. Obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço. E, gente, assim, uma coisa que eu falo muito, assim, não exatamente assim, não, você pode ter o melhor coach do mundo, que é o Berg. Não vai adiantar se você não pôr em prática o que você aprendeu. Então, assim, você, por exemplo, você pode ir na melhor escola de inglês. Não vai adiantar se você não se dedicar e estudar o inglês. Então, eu acho que assim, o que eu aprendi, eu aprendo um pouquinho, já boto em prática. Aprendo um pouquinho, já boto em prática. Eu não posso esperar eu aprender tudo para depois pôr em prática, porque eu já esqueci um monte de coisa. Então, se a dica que eu posso dar é essa: aproveita essa oportunidade que o Berg vai dar para vocês, se vão ter essa aula de coach com ele, essa primeira entrevista. Quem puder realmente vai, porque assim, realmente é um divisor de águas, mas tira proveito dessa situação. Ele ensinou, ele mostrou as técnicas, ele mostrou a ferramenta, aplica, não espera acabar, não espera passar, porque quem vai ganhar com isso no final de tudo é você.
Então, assim, aprender um pouquinho, já aplica. Aprender um pouquinho, já aplica. Tudo que vocês estão aprendendo hoje, tudo que vocês estão anotando hoje nessa live, já bota em prática ainda hoje. Não espera amanhã. Já bota em prática ainda hoje. Já senta, começa a escrever ali tudo que você quer fazer. Faz o seu organizer, né? Faz o seu planejamento. Isso é uma coisa que eu aprendi nessas sessões de coaching e, assim, mudou de fato a minha vida. Eu percebi que eu preciso ter rotina. Se eu não tiver rotina, minha vida não funciona. E a gente escalou, a gente fez um cronograma de rotinas. O que é prioridade, o que não é prioridade, o que eu vou delegar. E, assim, isso me ensinou a realmente organizar a minha agenda para o meu trabalho realmente fluir. Então, assim, você vai aprender, já bota em prática. Aprendeu? Bota em prática. Tira proveito disso, tá? Não espera que ele faça um milagre sozinho, não. Porque depende de você. Legal, Miriam. Obrigado pelas dicas. Acho que todo mundo gostou. Pessoal, acho que a gente já está encerrando, mas eu queria deixar para vocês uma última coisa, que aliás eu falei no meio da live, mas que eu queria que ficasse fixo na mente de vocês. Primeira coisa que você precisa ter, decisão. Decidir mudar sua vida, mudar sua carreira, mudar sua família, mudar para melhor. Segunda coisa, perseverança. Não desistir, foco total e avançar e não voltar, não retroceder. E a terceira coisa que vai impulsionar você em tudo isso é fé. Coloca Deus na frente. Coloca Deus no controle. E você vai avançar e querer, sim, e vai conseguir, sim, o seu resultado, seja na sua profissão, seja na sua carreira, seja nos seus negócios, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Essas três coisas. De novo, vou repetir. Decisão, perseverança e fé. E sucesso para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Miriam, mais uma vez. Foi um prazer estar com você. Deixa eu só falar uma coisinha uma pergunta que você disse que ia fazer e não fez. Eu acho muito, muito valiosa essa pergunta, que é a última. Tá. Você falou assim, o que eu diria para as pessoas que não conseguem ver oportunidade no meio da crise? E assim, hoje em dia tem muita gente assim, né? Mas o que eu diria é que Deus, muitas vezes, ele traz ou permite que uma crise aconteça justamente porque ele quer colocar você em patamares que você não iria alcançar se não fosse a crise, tá? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu quero falar rapidinho para encorajar mesmo vocês. Que ótimo. Na devastada Itália, após a Segunda Guerra Mundial, o cacau simplesmente sumiu dos campos. Um rapaz, um senhor, resolveu fazer então um creme mais em conta, mais barato, onde ele usava avelã, açúcar e uma pitadinha de cacau. Esse creme deu tão certo, o sucesso foi tão grande que logo invadiu o mundo inteiro. O nome desse creme chama Nutella. Hoje existe uma crescente nesse produto em 8,4 bilhões de euros. Uau. Mais uma. Na crise mundial em 2008, fez com que muitas pessoas, muitas empresas parassem para pensar no gasto excessivo, assim como é hoje, né? Todo mundo está querendo economizar o máximo possível. E aí, 3 amigos, então, tiveram uma ideia de criar um mercado comunitário para as pessoas anunciarem e reservarem cômodos dentro de suas próprias casas. O nome da empresa é Airbnb. E hoje é uma startup avaliada em 25 bilhões de dólares. Mais uma. Isso. Também na crise de 2008, 2 rapazes em Paris, numa noite gelada com neve, estavam encontrando dificuldades para alugar um táxi, para chamar um táxi. Foi onde surgiu o Uber. Hoje o Uber é avaliado em 65 bilhões de dólares. Então, assim, baseado nesses dados, o que eu poderia dizer é que se você está tendo a oportunidade, presta atenção nisso, a oportunidade de viver no meio da crise, é porque você está tendo uma oportunidade de colocar a sua vida profissional num outro patamar. Então, assim, empreender é resolver problemas. E no meio da crise, o que mais existe são problemas. Então, é hora de parar, esfriar a cabeça e ver qual é o problema que a sua área, que o seu nicho está enfrentando. E então, você vem e resolve esse problema e empreenda. Essas pessoas que criaram essas empresas bilionárias, quando elas começaram como eu e você, apenas com uma ideia na cabeça e talvez R$10 no bolso. Então, assim, existem 3 pessoas, né? Aquelas que fazem acontecer, a que vê acontecer e a que perguntou o que aconteceu. Então, que você não seja essa pessoa que pergunte o que é que aconteceu, mas que você seja a pessoa que faça acontecer.
Então, assim, a crise está aí, mas tem oportunidade no meio da crise. É só você parar de focar pro problema, porque lembra que eu falei no começo da outra live? A gente foca no problema, ele fica muito maior do que o que ele realmente é. Davi não focou no Golias, que ele era grande. Ele focou o quê? Na pedrinha que ele tinha, que era muito pequena. E só com uma pedrinha ele arremessou e derrotou Golias. Né? Deus deu a ele condição para que isso acontecesse. Então, se Deus deu a Davi condição, suporte para ele derrotar Golias, Deus vai dar condição para nós, como os filhos de Deus, para derrotar essa crise e sair dela assim, ó, muito, muito, muito melhor do que a gente entrou.